a nossa proposta para hoje é fazer, ainda naquele gênero textual do segundo bimestre, fazer a leitura de uma reportagem, né? E aí eu planejei essa aula e preparei essa aula de modo que vocês vão ter várias participações durante essa aula. Vão ser cinco participações que eu tenho já prevista, né? Aí vamos ver conforme o tempo que nós temos para a gente realizar isso aí. Então, essa aula agora vai ser simplesmente para a gente ler o texto, traduzir o texto. Você vai, nas participações, fazer uma tradução um pouco, talvez no chute, né? Uma vez que a gente pretende que faça isso de uma forma um pouco rápida, para depois comigo aqui a gente poder fazer a explicação de forma um pouco mais detalhada e de modo que fique claro para todos vocês, né, essa tradução propriamente dita, ok? Então, é interessante que nós já sabemos história. Essa reportagem é uma reportagem lá do mês de março. Antes disso, acho que ela é do mês acho janeiro até março ali, né? Então a coisa aconteceu e evoluiu e muita coisa ocorreu, coisa que naquela reportagem era apenas uma ideia, era uma suposição, era um entendimento, e agora nós já sabemos a história conforme as coisas ocorreram de lá para cá, certo? Então, essa, essa história, né, que a gente vai ler aqui, essa reportagem, então, diz respeito a uma matéria lá da China sobre o coronavírus, entendeu? Então, é uma situação que todos nós estamos vivenciando, nós sabemos, né, do que se trata, e aí, no caso, a gente vai, então, ter essa experiência aqui na língua inglesa, de verificar como que isso foi, então, visto do ponto de vista dos chineses, especificamente o pessoal lá de Wuhan, né, o local. Inclusive, você está verificando aqui atrás de mim o mapa da China, né? E, e especificamente o estado onde está a cidade de Wuhan. Então, ok, nós estamos bem, tudo certinho aí, nenhuma dificuldade. Lá no grupo, vocês estão acompanhando, o pessoal está tudo certo lá, ou está tudo tranquilo? Ou tem algum problema? Bom, mas vamos lá. Gente, na a primeira informação aqui, e são informações interessantes que a gente pode cobrar numa provinha de inglês aí, é essa palavra lead, né? Lead desenvolve a palavra liderar, liderança, né? De condução. Então, basicamente, todo texto jornalístico, publicitário ou reportagem propriamente dito, na verdade não é publicitário, é reportagem propriamente dita, quase todo texto desses tem lá um pequeno trechinho, normalmente ele está no primeiro parágrafo, são algumas informações iniciais que estão para conduzir a sua leitura ou para dizer do que aquele texto traz. Então, você já vai fazer a sua leitura liderado, né? Então, ele te dá um norte, né, do que ele quer defender, do que ele quer apontar ali naquele texto, ok? Então, ele é o texto que vem logo após o título, ou no primeiro parágrafo da reportagem. Ele apresenta um panorama do que será explorado no texto, ok? Então, você tem aqui o título, né? Coronavirus, Death Toll Rises to 81 as China extends holiday. Então, veja bem, é uma matéria antiga, eu esqueci de colocar a data aqui para vocês, né? Então, diz respeito ao holiday. Holiday, se você quer me falar, fala, gente, aproveita e participa aqui, liga o áudio e participa. Mas a palavra holiday, quem sabe o significado? A palavra holiday, então, day tem a ver com dia, a gente já sabe, e aí é importante a gente olhar aqui os cognatos, Feriado. né? Feriado, justamente. Entendeu? Então, é o feriado. E aí você tem um cognato aqui, ó, extends, de estender, né? A própria palavra China, nome próprio aí. Então, coronavírus já está muito tranquilo a gente ver. E aí nós temos aqui death, né? Que significa morte. Rise significa crescer, entendeu? Então, aqui nós temos, olha, as mortes, né? O número de mortes cresce aí para 81 casos, né?
Agora, é a questão da notícia, né, gente? Quantos casos de morte nós temos de coronavírus na China, né? Quanto tivemos e quanto ainda estamos tendo, e no mundo, né? Mas, então, nós estamos numa notícia aqui, uma reportagem em que, na época, nós tínhamos registrado 81 casos, né, de mortes. E aí, China amplia o feriado. Eu não fiz uma pesquisa muito extensa para, de fato, entender tudo esse texto. Eu só estou fazendo uma leitura em língua inglesa com vocês aqui nessa aula, ok? Então, um fato que eu estou subentendendo, né, que eu estou pensando aqui, é que essa ampliação do feriado lá já tinham percebido os casos, né, já tinham percebido os casos ali da doença, e ainda já estava percebendo ali a situação do vírus, e aí eles tentaram fazer meio que uma quarentena ali mesmo, né? Então o pessoal estava chegando lá para o feriado, as pessoas tinham por feriado do Réveillon, né, da virada do ano, de 2019 para 2020. Então, de alguma forma, eles tentaram fazer uma quarentena lá, ampliando o feriado, né? Para que, inclusive, tem um ponto aqui dentro do texto em que eles sabiam que, assim que terminasse o feriado, ia superlotar trens, ônibus, aviões e tudo mais, o pessoal indo e voltando da China. E a gente sabe que a China, em qualquer lugar na China, é hiperpopuloso, é muito populoso mesmo. E aí você tem aqui, ó, the number of people killed. E aí eu achei interessante nesse texto aparecer a palavra killed aqui, né? Porque killed kill é assassinar, né? Killed é assassinado, assassinou, assassinado, é o passado do verbo assassinar. Mas a doença, né? O vírus, ele assassina de fato. Então, assassinados pelo novo new coronavirus has risen, né? Tem crescido para 81 casos, né? E com quase 3 mil confirmados doentes, entendeu? Então, tem aqui essa tradução aqui, né? Então, nós só estamos traduzindo diretamente aqui essa primeira parte, porque é a parte inicial aqui. Depois nós vamos fazer de outra forma a dinâmica lá. E aqui você tem o lead, entendeu? Então, esse ponto aqui, ó, esses dois pontos aqui, dizem respeito ao lead, que é para você saber que o resto do texto ele está falando disso. É a questão do feriado prolongado, que se prolongou lá no Réveillon de Wuhan, né, na China. Depois, a questão das mortes, de 81 casos, os 3 mil pessoas doentes confirmadas, infectadas com o coronavírus, né? E aí, vem falando aqui o ponto do feriado, olha, the National New Year Holiday. Então, o feriado nacional do Ano Novo has been extended, tem sido estendido by 3 days. Então, estendido por 3 dias, que iria até domingo, né? Em atenção à contenção da questão da projeção da propagação do vírus, ok? Então, tá aí o lead, certo? Agora, o que acontece? Eu dividi, então, são 5 parágrafos o texto. Aí, cada parágrafo, eu dividi aqui no preparo aqui, em cerca de 7 até 10 frases. Então, agora seria o momento da gente, então, fazer a nossa primeira participação na aula. E nessa participação na aula, você vai, então, tentar traduzir. De que modo? De forma objetiva mesmo. Eu coloquei lá a frase em inglês e as possibilidades em português que já estão previstas e traduzidas por mim desde antes, né? E também, noutra participação, já vai ser o contrário. Vai estar a frase em português e você vai identificar ali qual que é a correspondente em inglês, né? Então, no caso, seria de uma forma bem dinâmica dessa aí. Gente, vamos gastar aí uns 3 minutos, no máximo 5 minutos, né? Para a gente continuar. Então, você vai, talvez, lá no chutômetro, fazer o que você sabe, mas leia com cuidado para ver se você, de fato, compreende, né? Vê pelos cognatos. Então, já está no chat aí.
a primeira participação. Então, você clica lá e você vai ser direcionado para a página da internet para que você possa responder, né, a frequência e a primeira participação. Certo? Professor, Pois não? Diego, quando eu abro o link, fala que só vai ficar disponível quando tiver na aula ao vivo. Não sei se é só comigo. O meu também. Sim, mas é isso mesmo, porque Mas aí não aparece nada. Só aparece isso. Atividade disponível somente no período da aula online e ao vivo. Não aparece a atividade. Ah, tá. Então, deixa eu olhar isso aqui, tá? Podem... Manda o link novamente, professor, aí, porque eu entrei um pouquinho depois. Pois é, mas aí você não consegue ver o chat, não? Porque a última postagem... Ah, tá. Entrou depois... Deixa eu pôr aqui de novo e já vai. Mas eu tô lá, vou configurar essa questão que estão reclamando. Paula. Bom, pessoal, eu acabei de liberar. Então, pode ser que se não aparecer automático para você, você tem que sair e entrar de novo no link, tá? Aí dá um OK se funcionou, por favor. O meu funcionou. Ótimo. Você mandou novamente? Mandei. Deixa eu só confirmar, mas mandei sim. Mandei sim, tá lá no chat a última postagem. Sim, apareceu. Professor, você pode repetir o que é para fazer? Porque minha internet caiu. Não, então, entrar no chat, tem o link lá da nossa primeira participação. Você vai, então, fazer lá, marcar a tradução lá, meio no chutômetro mesmo, mas faça a leitura, né? Aí, depois que vocês fizerem lá, você já vai ver seus acertos, né? Ou seus erros, e a gente volta aqui comigo para a gente seguir a tradução. A Kevin entrou agora, depois dela eu já coloquei o link outra vez, né? Mas eu acho que vocês conseguem percorrer o link aí, né? Percorrer o chat, né? E pegar o link mais assim. Mas é a última postagem, tá é o nosso link para essa primeira participação. Ok. Deixa eu já ajeitando os outros para a gente não ter problema. Já tem gente que já respondeu. Tem gente que é um flash. Tá ótimo. Eu não vi quem foi a pessoa que respondeu, mas quantos acertos você teve? Professor, Pois não? é para traduzir? Mas é uma tradução de só marcar a alternativa que indica lá, né? Tem uma frase lá em inglês, e aí você tem lá 10 alternativas. Uma delas é a tradução daquela frase. Ah, tá, ok. Obrigada.
E aí, vamos treinando aí, né? Porque nós vamos ter umas 4 dessas nessa aula hoje, né? A gente gostaria que desse tempo para a gente terminar pelo menos esse texto. Professor, já finalizei aqui. Ótimo. Eu acho que já deu o prazo que a gente combinou, né? O que eu coloquei aqui. Mas, assim, quem está terminando aí, vamos terminar, pode continuar terminando. A gente, então, agora vai verificar esse resultado. Deixa eu só dar uma olhada bem breve aqui no resultado. Eu acertei todas. Acertou todas, só. Quem falou isso? Emily do terceiro A. Bom, meu... Olha, então, no modo geral aqui, praticamente todos que eu estou vendo aqui acertou praticamente todas, né? Tem um caso aqui que acertou só 2, né? Mas, porventura, foi a primeira a terminar, né? Então, terminou bem rápido. Então, eu acho assim, eu estou dando dicas, né? Porque eu quero o sucesso de vocês aí nesse processo. Às vezes, vale a pena você gastar um tempo, ler com muito cuidado, né? Tentar ver as possibilidades ali para que você tenha sucesso, né? Nessa atividade ou em qualquer outra da vida, né? Então, vamos pensar dessa forma aí, porque pode ser que você tenha sucesso garantido uma vez que você se empenha dessa forma aí. Então, agora, a gente vai fazer a leitura lá, né? A leitura e a tradução, assim, confirmando essas respostas aí que a maioria deu, né? Vendo alguns detalhes. Aí valeria bem a pena se você, então, questionar esses detalhes. Que palavra é essa que você acertou lá no chute, ou que você marcou no chute, e que talvez a gente poderia esclarecer um pouco melhor aí, né? Então, ficou claro para vocês, já de cara, que o que Hubei é, ou Hubei é? Essa palavra Hubei aqui quer dizer o quê? Professor, Pois não? assim, eu concluí porque tá falando assim, the number of devs in. Então, in, pra mim, tá indicando em algum lugar. Então, eu acho que é uma cidade. Certo. É um lugar. Então, vamos concluir que é um lugar só, tá? E é uma cidade, não. Mas é um lugar. Agora, e o RAM, que está aqui, RAM? Aí nós já sabemos que é a cidade, todos sabemos, eu imagino, sabemos? Então, o RAM é a cidade, e Hubei é o estado, ou em termos orientais ou da China, é uma província. Então, nós temos o país China, a província Hubei, e Wuhan é uma cidade ali dentro dessa província. E aí você tem numbers, tem desks, né? Eu quero que vocês já decorem essa palavra desk, que é mortes mesmo, né? E aqui é uma palavra diferente. Esse aqui é um verbo irregular, é aquele mesmo verbo rise, certo? O verbo rise aqui que vai crescendo, que está no título, né? Está aqui no título, cadê? Aqui, ó. Rises to 81. Então, agora aqui você tem a mesma palavra, porém, no passado, é o rose.
Então, olha lá, o número de mortes em Hubei cresceu de 56 para 76, né? Então, foi essa a projeção das mortes com coronavírus lá na China, naqueles dias do início do ano, ou do final do ano. Então, with 5 deaths em qualquer lugar. E além de Hubei, na China, esparramados, né, em outros lugares, chegaram a mais 5 mortes. Então, somando aquelas 81 de lá. E aí você tem a cidade de Wuhan, que ficou muito famosa no mundo todo, onde foi que teve mais casos, né? Talvez onde saiu o coronavírus. Então, ela teve o lockdown, né? Bloqueada e outras cidades também, assim ocorreu. Nós estamos escutando esse termo bastante aí no jornal. Não sei se vocês estão acompanhando aí. Então, esse lockdown é o ato, né? O ato maior de fechamento de tudo quanto há. A gente tem decreto aqui em Porá de fechar determinados locais, determinadas atividades, e outras funcionam, né? Mas se ocorrer o lockdown, não vai ter exceção, né? Então, vai ser uma coisa bem impositiva e vasta, né? Muitos casos mesmo serão, praticamente todos serão fechados. Inclusive, teve um caso, acho, em Cristianópolis, uma cidadezinha que tem, acho, uns 5 mil habitantes só, e aí o prefeito lançou lá o decreto e colocou esse lockdown lá, né? E lá não tinha um caso de coronavírus, porque eu acho que ele viu essa palavra sendo dita por aí, e ele acabou, então, utilizando lá, mas foi duramente criticado e logo revogou aquele decreto que não tinha sentido para a cidade dele. Uma cidade lá perto de Goiânia, perto de Bela Vista. Acertei todos. Ótimo, parabéns. E fica. Então, então, Wuhan está bloqueada e várias outras cidades também. Have imposed travel bans. Esse bans aqui é proibição, né? É fechamento mesmo, né? E aí, então, teve ou tem impostos, né? Então, tem imposto, nós temos um passado aqui, né? O pretérito perfeito, né? Então, have, imposed. Não, presente perfeito, desculpa. O verbo ter mais o verbo de imposição no passado, proibição de viagens que ocorreu lá, ok? E aí, at least 44 cases have been confirmed. Então, aqui nós já estamos no avanço dos exames, né, dos testes por lá, e 44 casos foram confirmados lá na cidade de Wuhan. E aí foi a cidade que mais aumentou, né? E continuou, incluindo a PROD, incluindo também o exterior, né? Por volta desse abroad, então a palavra exterior aqui é uma tradução não literal, uma tradução já de usual, entendeu? Então, por volta incluindo também até a Tailândia, com os casos já esparramados. E também mais longe de lá, como os States e a Austrália, né? Então, e que justamente aqui, gente, são o povo que muito viaja, né? Tanto dos Estados Unidos para lá, quanto da China para os Estados Unidos, ou para a Austrália, para a Tailândia. Então, nós temos essas viagens com muita frequência. E aí, tem sido aí, não tem, ainda naquela data, não tinha mortes fora da China. Então, pensa, quem pensou que ela viu isso lá naquele início, né, pensou que talvez seria uma coisa que teria ali, seria contida, que acabaria logo, que se resolveria, e hoje nós estamos aqui no Brasil já aí com 113 mil mortos, né, e tantos milhões de casos e tudo mais. Ok, vamos para o segundo parágrafo, parabéns que acertaram todos, né, e aí vamos ver se já tirou qualquer dúvida que tinha, e agora nós vamos para a segunda participação, certo? Que é o próximo parágrafo, e aí a dinâmica é a mesma. Eu acabei de colocar, acabei de colocar lá no chat, então vocês entram lá, por favor, e respondam. Talvez essa a gente responda um pouquinho mais rápido, né, porque já está treinado, mas se tiver dúvida é só perguntar. Então já está no chat lá para a gente continuar essa participação respondendo lá essa tradução. Agora é o contrário, é português para inglês.
Ó, o primeiro que terminou acertou todas. Parabéns para você, Helen Leão. Primeira pessoa que respondeu acertou todas. Tá todo mundo acertando todas os que já enviou até agora, né? Ana Paula Gonçalves, Igor Muriel, Diogo Salles, Matheus Pereira. Então, muitos que estão com medo aí de inglês no Enem, tá com medo só de ilusão mesmo, né? Ou a atividade está muito direcionada, né? Tá muito... Mas, enfim, é uma experiência, né? Ou vocês espero que não estejam fazendo o que eu estou pensando estar fazendo. Está traduzindo lá, fazendo cola para acertar aqui. Então, eu espero que não seja isso. Eu espero que seja uma experiência de vocês fazerem, para que, de fato, vejam o que vocês estão sabendo, o que não estão sabendo, pessoal. Porque lá na prova do Enem, você não vai ter essa chance de olhar em lugar nenhum, né? E aqui também eu já disse para vocês que essa atividade específica aqui, ao fato de participar, já está ganhando a nota, né? Que muita gente se preocupa com a questão da nota, de participar está ganhando a nota. Não precisa se preocupar com acertar e que eu vou somar essas questões, não. Professor, Pois não? as questões do Enem de inglês são mais ou menos assim? Não. Não são assim, não. De jeito nenhum. Não tem tradução lá. Nunca vai ser cobrado para você uma tradução numa questão do Enem. E também nunca vai cobrar de você lá no Enem para você descobrir o inglês. Mas é o contrário. É a partir de um texto, e aí você faz vai ser cobrado de você uma interpretação, uma verificação de algum ponto relevante naquele texto. E aí, no caso, o que justifica a minha atitude aqui com vocês com essas atividades? É que para você, então, interpretar aquele texto e verificar as informações incluídas dentro daquele texto, aí você precisa ter minimamente uma condição de traduzir aquele texto. É o meu posicionamento enquanto professor, entendeu? Então, é mais ou menos essa perspectiva. A que eu achei mais fácil, eu errei. Acontece. Então, é mais ou menos assim. A cada vez que a gente faz uma tarefa dessa, e você vai fazendo uma leitura, você vai adquirindo uma palavra para o seu vocabulário. E aí, à medida que você vai enriquecendo esse processo, né? Essa madrugada eu estava preparando e me veio uma situação, né? Uma palavra que vai estar no texto aí, que é guess. I guess so. Eu convivo muito um tempo com os americanos, né? E essa palavra é recorrente. Aí eu vi a palavra lá e não li guess, eu li guest, que significa hóspede. E aí eu pensei, hospedeiro, né? Hospedador. Aí eu pensei, mas essa palavra tá errada. Depois aí eu fui ler direitinho, aí me veio à mente, né? Questão de memória e experiência, aí uma pessoa que vivia falando isso, né? Num momento da minha vida, há 15 anos atrás. Entendeu? Então a palavra está aqui. Aí nesse ponto que eu acredito na teoria do Platão, né? Em filosofia, que você viu lá no primeiro ano, em que nós já sabemos tudo, né? E entra um processo que a gente vai, então, relembrando ou despertando esse saber, não uma teoria só. Mas o fato é esse, a gente tem experiências, a gente faz leituras, a gente aprende palavras, e aí essas palavras estão aí. Em algum momento vai ser preciso que você traga elas à tona, e aí você traz à tona, ou passa o momento e você se lembra. É um processo, eu acho que é meio mágico essa coisa, sabe? Principalmente na questão de linguagem. A comunicação com outra pessoa é uma coisa muito mágica, é uma coisa... Quando dá certo, né? Quando você conversa com a pessoa e a pessoa te entende, e quando você entende a pessoa, é uma coisa muito mágica mesmo, nesse sentido. E língua inglesa, para mim, toda a vida foi, ou qualquer idioma, né? Toda a vida foi uma experiência. Nunca foi assim, estudei para fazer alguma coisa, nunca foi para isso, né? Foi sempre assim, questão pelo gosto de aprender mesmo essa comunicação. Mas, enfim, então vamos fazer aqui agora a continuar a tradução, né? Eu não vou ver aqui o resultado, porque minha internet fica muito chata nessa hora e fica complicado de eu ver. Então, vamos lá. Xangai, né? A gente traduz essa palavra em caracteres, a gente faz na língua latina aqui com X, né? Então, em Xangai,
que é também dentro da China, the government has stopped business. Então, o governo parou, né? Stopped é o passado do verbo stop, que é parar. Então, parou os negócios, né? Parou, então, o que aconteceu aqui no Brasil e no mundo inteiro. A experiência que ocorreu lá é a experiência que foi repetida no resto do mundo, a gente sabe muito bem disso, né? Aí eles pararam lá, pensa bem, olha a ingenuidade, a mesma ingenuidade que foi nossa, gente. Eles pararam pensando que ia retornar ao trabalho em 10 de fevereiro, né? Isso nós estamos, a ideia aqui é em dezembro, né? Então, pensou que em 10 de fevereiro está tudo resolvido. Vocês lembram quando a gente suspendeu as aulas? Então, foi no dia 15 de março, então houve a suspensão das aulas, num domingo. Então, no dia 16, na verdade, no dia 16 de março. Aí, na segunda-feira, dia 17, a gente não foi para a escola mais. E na faculdade que eu trabalho, o pessoal disse, não, o primeiro decreto foi só de 15 dias, e em abril todo mundo vai estar trabalhando, tudo certinho, né? Então, lá eles deram um prazo aí de 2 meses, né? 60 dias. E aí a gente já está aí quase 9 meses já, né? Em quarentena desde lá da China, quase 9 meses, e aqui a gente também aí chegando aos 5 meses, né? Então, a situação é grave e ninguém sabia de nada naquele momento lá. E aí a coisa vai se desenrolando aí e as coisas vão correndo. Né? Nos Estados Unidos, você sabe que tentaram voltar às aulas lá e muitas crianças foram infectadas, né? Voltar às aulas presenciais, muitas crianças foram infectadas porque ainda não está controlado. E o controle desse vírus, né? A vacina e tudo mais, a gente sabe que tem muitos interesses internacionais e de iniciativa privada e que vai ser um orçamento bilionário, trilionário, assim, que o mundo todo vai estar envolvido, tendo que pagar alguma coisa aí. Então, seguindo aqui a leitura, né? Se alguém quiser comentar, fica à vontade de abrir o áudio e comentar. Então, a proibição aplicada para todas as companhias, né? Então, a proibição se aplica a todas as empresas da questão para que ficasse aqueles 60 dias lá sem funcionar mesmo, porque sabiam já como se propagava o vírus, né? Então, aí, mas algumas coisas não podem parar de jeito nenhum, né? Como, por exemplo, aqui, os utilitários, né? A questão do uso, de fato, direto, as questões médicas, né? As empresas que produzem coisas medicinais, né? Os fornecedores dos itens, né? Tanto dos suplementos quanto dos insumos e tudo mais da medicina, e supermercados, né? Supermercados precisam continuar, e é o que está acontecendo no mundo inteiro também acontece dessa forma, né? Aqui você tem uma expressão idiomática, né? Meanwhile, que significa significa, né? É um significado que se expande por aí. E aí a palavra enquanto, né? Então, isso significando, você poderia trocar essa palavra, significando, né? Que o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, então ele teve lá na China e já para tratar essas questões, né? Porque é uma coisa muito local naquele momento lá, esparramando, começou esparramando assim de forma um pouco totalmente ligada com o pessoal da China. E aí esteve lá em Pequim, né? Para discutir o surto. Então, bem lá naquele início, o Tedros Adhanom Ghebreyesus, o doutor médico que é o diretor-geral da OMS, né? E aí ele estava lá para discutir o surto, né? O outbreak. Então, você já viu a palavra breakout, o contrário disso aqui, né? Quando diz respeito a questão de acabar a energia, apagão, essas coisas todas. E aqui já é um surto, né? A propagação do coronavírus. Então, com o governo chinês e a questão de esperanças da saúde, os especialistas, os experts em saúde. Ok? Então, tá aí todos, já temos esse fato. Então, nós temos tempo para mais uma, né? Mais um parágrafo. E aí, terminando esse parágrafo, a gente corrige ele aqui rapidinho, para a gente, então, poder encerrar, que já está quase no nosso final da nossa aula, certo? Então, mais uma participação
Boa. Vamos ver o resultado aí da leitura de vocês. Está lá no chat já. Então, vamos entrar lá e participar, por favor. Mais um parágrafo a leitura. Vamos lá fazer essa primeira tradução aqui. E aí, gente, vamos fazer o seguinte, lá logo lá no blog mesmo, a gente já tem esse texto. Eu vou deixar já todo aqui pronto aqui para vocês simplesmente lerem, né? Fazerem o resto das análises que se fizerem necessário, e aí responde as questões que está lá. Não vamos deixar acumular, não vamos atrasar essas questões não, porque senão fica muito ruim. Eu tenho já aqui a convocação dos meninos que vão ter aula de reforço de filosofia para essa tarde. Eu vou deixar para postar depois da aula de filosofia para não confundir aí com os links, né? Então, ou seja, tem muita gente lá por muita bobeira mesmo, por não sei o que aconteceu, não fez atividades e aí por muito poucos décimos acabaram não tendo bomba, né? Tendo nota abaixo do esperado, abaixo de 6. Então, eu espero que vocês tenham mais prudência nesse terceiro ciclo aí de atividades, ok? Então, aqui, olha, nós tem um sujeito aqui da BBC. BBC é um canal, né? Tem televisão e rádio mesmo, lá de Londres, né? De Bridge, de Londres, britânica, certo? Então, o Robin Branch, da BBC, em Xangai, lá na China, certo? Ele diz que entende que o feriado é o feriado principal do ano. E aí continua, a gente só dividiu aqui. Ele é altamente de um grande movimento, né? Estender, desculpa, eu atropelei aqui.
Então, ele diz que estender o feriado principal do ano, né, lá na China, é altamente um movimento incomum. Nunca se viu isso acontecendo lá. Aquele ponto que eu falei no início da aula aqui, denunciando talvez a questão deles tentarem uma quarentena lá. But, after the pre-New Year travel surge, então, antes, né, depois do aumento de viagens aí, antes do Réveillon, que seria, então, um ponto de propagação aí do vírus, né, a perspectiva de 500 milhão de pessoas, né, passaria ali pela China, sairia da China ou entraria na China, entrando aí nos trens, nos aviões, né, enfim, voltando para o país de volta, né, voltando para o país. E aí, o governo precisa, né, a última coisa que o governo quer é esse trânsito tão grande de pessoas aí levando o vírus. E aí diz aqui da questão de on Monday, segunda-feira, o premier Li Keqiang, né, o primeiro-ministro lá da China, então, visitou Wuhan, que é a capital de Hubei, né, do estado de Hubei, para, então, verificar que ali era o centro, né, do sul. Ok? Então, fica dessa forma. Vocês, então, terminam de ler esse texto, já está à disposição o link lá, e aí a gente faz a tarefa. E aí nós nos vemos na próxima aula, né, mais tarde e na semana que vem. Bom dia a todos, fiquem bem, até mais. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Professor. Até logo.